Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e eu trago aqui um vídeo um pouco diferente, né? Vocês sabem que eu adoro falar sobre projetos cancelados, sobre toda essa parte de bastidores, né? Antes de eu começar de fato a falar sobre um filme aqui no canal. E quando eu fui fazer a minha review do novo Corvo aí, do Rupert Sanders, estrelado pelo Bill Skarsgård, eu percebi que eu gastaria muito tempo falando sobre o processo de desenvolvimento dessa nova versão, então, né, eu meio que cometi esse erro no meu vídeo do The Flash no ano passado, onde eu falei sobre cada versão do projeto, então eu falei, acho que pro Corvo vai ser muito mais propício, vai valer mais a pena se eu fizer um vídeo inteiro falando só sobre todo o processo de desenvolvimento que começa lá no final de 1994 até agora, 2024, com o lançamento do novo filme. Então, preparem-se, vai ser um vídeo um pouco diferente, ele vai ter um formato mais de imagens e inserts, é por isso que eu exclusive estou aqui sentado, né, no meu padrão de vídeo de bilheteria quiz, pra gente falar sobre esses 30 anos de ideias descartadas de um novo filme do Corvo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá. O primeiro projeto pós-Corvo de 94 começa quando a Miramax e o Edward Pressman, né, o nome aí que está mais associado aos projetos do Corvo desde a aquisição, é uma ideia que eles chegam a conversar com o próprio James O'Barr, o criador dos quadrinhos do Corvo, para ele tentar pensar numa ideia de um possível Corvo 2, né? Já que o filme com o Brandon Lee tinha sido um grande sucesso e o James O'Barr ele não queria se repetir, então ele criou toda essa história baseada numa reportagem de jornal que ele tinha visto sobre uma noiva que no dia do seu casamento acabaria tendo a pior experiência da vida dela quando todo mundo na cerimônia seria morto num tiroteio de uma guerra de gangues, né? Ela retornaria como Corvo com o vestido de noiva, uma espada e um remendo assim, né, do vestido no rosto. Seria basicamente um Kill Bill sobrenatural com o Corvo no formato dessa noiva, com a protagonista feminina. Tem alguns desenhos aí do O'Barr que circulam pela internet. Ele disse que chegou a escrever todo um tratamento, ele tem a história, ele tem a ideia, mas a Miramax acabou barrando esse projeto porque eles achavam que ninguém teria interesse de ver um filme de ação protagonizado por uma mulher, né? Um grande erro e que, curiosamente, né, que o Bill do Quentin Tarantino é feito na Miramax, é feito com os Weinstein alguns anos depois. Eu não sei se em algum ponto o Tarantino chegou a ver esses desenhos, se inspirou em alguma coisa assim. Não tô falando que o Tarantino copiou esse conceito de ideia do James O'Barr, mas é uma grande coincidência. E eu fico muito triste, porque a ideia teria sido muito legal. Os desenhos que o O'Barr fez evocam uma vibe assim que eu considero absolutamente cinematográfico e com certeza conseguiria ver num filme. Durante esse período, né, antes da Miramax escapar o projeto, o David S. Goyer, que na época estava em ascensão de carreira em Hollywood, chegou a ser contratado para escrever o roteiro desse projeto. Quando ele não vai para frente, o David S. Goyer tenta apresentar uma outra versão, que seria uma releitura do Corvo na era vitoriana, e ele também queria fazer com a protagonista feminina. A Miramax falou para ele parar de inventar a ideia e simplesmente escrever uma continuação que fosse bem parecida com o primeiro. Então o David S. Goyer acaba escrevendo O Corvo, Cidade dos Anjos, que é um filme dirigido pelo Tim Pope com o roteiro do Goyer, onde a gente tem esse personagem do Ash Corven, vivido pelo Vincent Perez, vingando a morte do filho no formato do Corvo, e ele foi lançado nos cinemas em 1996 e acabou sendo um flop criativo muito por conta da interferência dos Weinstein na edição. Tudo que se lê sobre esse filme é que foi uma experiência bem miserável para todo mundo envolvido. Não assisti O Corvo, a Cidade dos Anjos, mas ele teria sido o último filme do Corvo a chegar nos cinemas desde o de 94 e agora, né, o ciclo se quebra com a nova versão do Rupert Sanders. Apesar do Corvo Cidade dos Anjos não ter sido um grande sucesso financeiro, de não ter tido o mesmo impacto do primeiro, ele gerou interesse suficiente na Miramax para que eles começassem a discutir um terceiro filme, e é o que eles fazem. E a ideia original, né, o primeiro projeto de ideia de um Corvo 3,
vem do roteirista Steven de Souza, que trabalhou nas franquias aí do Duro de Matar e também no Comando para Matar com Arnold Schwarzenegger. Ele é convidado pelo diretor Oliver Stone para que os dois pudessem colaborar num filme de ação inteligente, com conceito. E o Steven de Souza tem esse roteiro chamado Ballistic, que seria um filme de ação pesado sobre um policial que é traído, fica em coma por vários anos e depois ele acorda e volta para uma vingança para ir atrás de todo mundo que passou a perna nele, né? O projeto passa por desenvolvimento por vários anos, inclusive no início dos anos 80, antes do primeiro filme do Corvo. O Oliver Stone considera dirigir em certo período, mas quando você tem a chegada do John Woo em Hollywood, a ascensão de vários filmes do Jean-Claude Van Damme, o Oliver Stone considera que esse roteiro teria ficado um pouquinho ultrapassado. Porém, o Ballistic vai parar nas mãos do Edward Pressman, que é o responsável por levar o Corvo aos cinemas, e ele convence o De Souza de que aquele roteiro dele, o Ballistic, poderia ser facilmente adaptado e convertido para uma continuação do Corvo, que é, curiosamente, algo que De Souza tinha feito já quando ele transformou um roteiro original na continuação Duro de Matar 2, que sairia também na década de 90. Esse roteiro do Corvo 3, que teria o título de Ressurreição, foi escrito em 1997 e você pode ler ele inteiro na internet. Eu não cheguei a ver muita coisa sobre, mas tem uma influência bem forte aí do cinema de artes marciais e também feito aí pro ator coreano Philip Ree, que interpretaria um policial chamado Kato, que é uma grande homenagem, uma referência aí ao personagem vivido pelo Bruce Lee na série icônica do Besouro Verde. Uma outra possibilidade para o Corvo 3, pessoal, é bem mais fascinante e curiosa, e eu confesso que eu não sabia que existia esse projeto, mas é o Corvo 2037, que foi desenvolvido por ninguém menos do que o Rob Zombie. Antes mesmo dele estrear no terror com Os Rejeitados pelo Diabo, A Casa dos 10 Mil Corpos, são 10 mil ou 100 mil, os remakes do Halloween que ele fez, o primeiro projeto que ele cogitou para fazer sua estreia como cineasta foi essa reimaginação do Corvo, que é absolutamente diferente de tudo que você possa imaginar. Ele tá ambientado num futuro pós-apocalíptico, depois desse garoto perder os pais num assalto, quase como se fosse um Batman mais sobrenatural. Ele retorna como Corvo, ele fica mais de quase 10 anos agindo como Corvo, mas ele perde a memória, e aí ele tá nesse futuro desolado aí por uma guerra com zumbis, se eu não me engano, indo atrás do cara que matou os pais dele, que acabou sendo convertido numa criatura sobrenatural muito poderosa. Então, o Rob Zombie tinha uma ideia bem ambiciosa, ia ser bem mitológico, bem meio Mad Max, meio apocalipse zumbi, com anjos, demônios e várias outras criaturas místicas. Era um roteiro que empolgava bastante o Edward Pressman, todo mundo envolvido no projeto, mas que acabou sendo considerado muito caro e muito sombrio também. E o próprio Rob Zombie acabou pegando os direitos da história de volta para que um dia, quem sabe, ele resolvesse transformar no material original e contar essa história. Nunca aconteceu, mas eu confesso que poderia ser interessante. Tem todo o breakdown da história na internet, envolve aí tanta coisa espalhafatosa, mas inventivo também, que eu confesso que um dia eu daria uma chance pra esse Corvo aí. A versão do Corvo 3 que acabou acontecendo foi o Corvo A Salvação, que foi lançado direto para home video no ano 2000, tendo direção do Bharat Naluri e o ator Eric Mabius estrelando em mais uma variação da história do cara que tem a namorada assassinada, e dessa vez ela é interpretada pela Kirsten Dunst, quem diria. Apesar de não sair nos cinemas, o Corvo 3 A Salvação deve ter vendido fitas o bastante, deve ter agradado alguém lá na produção, o Edward Pressman, porque eles iriam tentar mais uma adaptação agora para os cinemas em um projeto dos anos 2000 chamado O Corvo Lazarus, que contaria com o rapper DMX como produtor e ator principal da história. E vejam só, pessoal, porque essa abordagem do Corvo é muito curiosa, ela seria totalmente ambientada no mundo do hip hop, dos rappers, da música americana daquele período, onde você teria um rapper muito famoso, interpretado pelo DMX, que anunciaria a sua aposentadoria, e isso deixaria vários gangsters aí muito bravos, porque ele era
né, uma galinha de ovos de ouro para a gravadora e ele acabaria envolvido num atentado para tirar a vida dele, né? Não faz muito sentido assim, mas o curioso é que você teria o Eminem como vilão principal da história, né? Acho que ele seria um rapper rival, alguma coisa assim. Esse projeto ficou bastante tempo em desenvolvimento, ele quase aconteceu, mas chegou num ponto onde o pessoal, não sei se foi da Miramax, foram os Weinstein, falaram que ninguém absolutamente teria interesse de ver um filme sobre rappers. Então você vê que sempre que eles tentam levar o corpo para uma direção diferente, alguém muito equivocado acha que não haveria público para isso, né? A gente vê o sucesso aí de um filme como Straight Outta Compton, que viria lá em 2015 para provar todo mundo errado. Um elemento desse Corvo Lazarus que eu acho muito legal, por sinal, é que haveria na história a presença de anticorvos, que são personagens que também morreram e voltaram dos mortos, mas que existem para lutar contra o corvo principal, né? É um conceito interessante que eles ainda poderiam aproveitar numa outra adaptação, com toda certeza. Agora, eles de fato fizeram um Corvo 4, sim, que foi o Corvo Vingança Maldita, o Wicked Prayer, lançado em 2005 com ninguém menos do que o Edward Furlong, o John Connor, Exterminador do Futuro 2, no papel de um personagem que se chama Jimmy Cuervo. Pois é, Jimmy Cuervo. Com o passar dos anos, 3 anos depois do lançamento do quarto Corvo, é chegada a hora do grande reboot, do retorno do Corvo aos cinemas, e é a partir de 2008 que se inicia o longo processo que culmina no Corvo do Rupert Sanders de 2024, que tem o título provisório de The Crow Reborn, o Corvo Renascido, que começa quando Stephen Norrington, diretor do Blade, de A Liga Extraordinária, de diversos filmes dessa transição de anos 90 e 2000, é contratado pelo Edward Pressman para desenvolver uma nova versão do projeto. E desde essa época, você já começa a ouvir muita reclamação online, muitas pessoas que achavam que esse projeto seria uma desonra, um insulto à memória do Brandon Lee, porque ele traria de volta o personagem do Eric Draven. Todas essas outras versões que eu comentei seriam outros personagens, outros elementos da mitologia. E durante essa fase de desenvolvimento, o Stephen Norrington disse que o filme dele seria muito diferente daquele do Alex Proyas, que o do Alex Proyas ele era bem gótico, estilizado, expressionista, e que o dele seria mais pé no chão, mais realista e com estética de documentário, e que o nome principal aí que chegou a circular foi o do Mark Wahlberg para viver uma nova versão do Eric Draven. Vale apontar um fator muito importante que nessa época, com Edward Pressman, detentor dos direitos, ele fecha um acordo com a Relativity Media para distribuir o filme mundialmente. Guarde essa informação da Relativity, porque vai ser muito relevante daqui pra frente. Em certo ponto do projeto, o Nick Cave estava escrevendo o roteiro do filme, mas o próprio Stephen Norton acaba deixando o projeto por diferenças criativas, mas ele jurava de pé junto que ele tinha ideia o suficiente para tornar o filme especial e único à sua própria forma. Em 2011, a Relativity e o Edward Pressman anunciam um substituto para o Stephen Norton na forma do cineasta espanhol Juan Carlos Fresnadillo, que tinha dirigido na época o Extermínio 2, e o nome principal que ele queria para o papel é o Bradley Cooper, e chegaram a aparecer diversas artes conceituais com o rosto do Bradley Cooper nessa nova versão. O Cooper, na época, ele estava na continuação do Se Beber Não Case, no Sem Limites, ainda não era o Bradley Cooper mais high status que a gente tem hoje, né? Indicado ao Oscar, diretor, cineasta, roteirista. Então é uma fase interessante, o Cooper fala em várias entrevistas que ele estava super animado, que ele era um fã do trabalho do Fresnadillo, mas por questões de agenda o Cooper não consegue continuar. E depois, por outras diferenças criativas, questões pessoais, o próprio Fresnadillo acaba saindo do projeto também, atrasando mais um tempo o desenvolvimento do The Crow Reborn. E para piorar a situação, né, um dos fatores do atraso foi uma briga entre o pessoal da Relativity e a empresa do Harvey e do Bob Weinstein, porque eles estavam afirmando que os direitos de distribuição mundial do projeto deveriam ser da Weinstein e a Relativity estava tentando garantir o seu, né? É uma briga que acaba rolando vários anos, atrasa o desenvolvimento e no fim todo mundo acaba se resolvendo. E nesse meio tempo, para substituir o Bradley Cooper, chegaram a cogitar mais uma vez o Mark Wahlberg, mas nomes também como Channing Tatum e o Ryan Gosling foram estudados como possível substituto e novo Eric Draven. Eu pessoalmente acho que nenhum deles teria sido uma boa ideia. Imagina o Channing Tatum de Corvo, sinceramente.
E em 2012, terminada essa briga aí da Relativity com os Weinstein, a Pressman e a Relativity anunciam mais um substituto para o projeto na forma de outro cineasta espanhol, o F. Javier Gutiérrez, que na época tinha feito o terror 3 Dias, chamou bastante atenção em Hollywood, conseguindo aí um novo roteiro agora do Cliff Dorman, responsável pelo ótimo Guerreiro com o Tom Hardy, com a possibilidade do James McAvoy e até do Tom Hiddleston aparecerem como Eric Draven. Os dois atores chegaram a conversar sobre esse papel, com o Tom Hiddleston chegando mais perto, existem artes dele também, mas nenhum deles acaba indo pra frente, até que o Gutierrez encontra aparentemente o seu Eric Draven perfeito na forma do Luke Evans, que estava prestes a estourar na trilogia do Hobbit como vilão do Velozes e Furiosos 6. Ele ficou um bom tempo anexado ao projeto, falou em várias entrevistas sobre o trabalho, sobre como ele estava bastante animado com isso, mas outra questão de agenda, outra questão de atraso e questões criativas atrapalharam mais uma versão do Corvo. E também, nesse meio tempo, o próprio Gutierrez ia acabar saindo, porque ele recebe um convite da Paramount Pictures para dirigir o terceiro filme do chamado americano. Eis que em 2015, depois de mais uma versão cair, a Pressman Filmes e a Relativity anunciam agora o cineasta estreante Corin Hardy, que chega como uma recomendação do Edgar Wright, depois que ele fez o terror A Maldição da Floresta. Alguns anos depois, ele faria o spin-off da Freira do universo Vocação do Mal, e o Corin Hardy resolve chegar com uma abordagem totalmente nova. Ele descarta outros roteiros que estavam por lá e resolve escrever uma nova versão com o parceiro de roteiro dele, que também trabalhou na Maldição da Floresta. E ele fica um bom tempo trabalhando nessa nova versão, mirando aí o Jack Huston como possível Eric Draven desse projeto. E vale apontar que o Jack Huston é sobrinho do Danny Huston, que acabaria sendo o vilão do novo Corvo aí de 2024. Uma grande coincidência, mas infelizmente o Jack Huston não consegue fechar o papel por questões de agenda. Na época ele estava envolvido no remake de Ben-Hur que a Paramount Pictures estava desenvolvendo, né? Nomes aí como Nicholas Hoult e Jack O'Connell foram cogitados, e também da Andrea Riseborough para fazer a vilã do projeto, e o Forest Whitaker num papel que não foi revelado. Eu imagino que talvez tenha sido aquele barqueiro lá entre os mundos que aparece na nova versão. E durante esse período tem uma fase ainda mais bizarra, que é quando a Relativity Media declara falência depois de uma série de fracassos comerciais, o que atrasa totalmente o desenvolvimento não só do Corvo, mas de vários outros projetos. Então, nesse meio tempo, a empresa se reestrutura como Relativity Studios e é chefiada por Kevin Spacey e Dana Brunetti, que depois passam a revisar e analisar todos os projetos em desenvolvimento. E nessa época, com a nova Relativity Studios, eles surpreendentemente demitem o Corin Hardy da produção do novo Corvo, o que deixa o Edward Pressman muito enfurecido, já que o projeto é dele, basicamente. Ele afirma que a Relativity não tinha nada do que se meter nisso, e ele ameaça tirar o Corvo da Relativity. Eles acabam se resolvendo, e nesse meio tempo, né, acho que com todos esses problemas da Relativity, o Pressman tira o projeto do Corvo deles e leva para um outro comprador, agora caindo na Sony Pictures, mantendo o Corin Hardy na direção, e agora com Jason Momoa anexado para se tornar o Eric Draven, nova versão do Corvo. Tem várias fotos dos dois juntos, tem vídeos e fotos do Jason Momoa com a maquiagem, testes de câmera, e foi muito importante pro Corin Hardy trazer o James O'Barr para essa versão. Tem fotos do Momoa com o James O'Barr também. Ele queria desesperadamente a bênção do O'Barr, e o O'Barr disse que ele comparou, né, essa nova versão com adaptações do Drácula. Ele diz que você pode ter o Drácula do Coppola, o Drácula do Bela Lugosi, apesar do material base ser o mesmo, gera adaptações e leituras bem diferentes. Então, parecia que estava tudo certo com esse Corvo, eu lembro de acompanhar nas redes sociais assim, mas em 2016, abruptamente, o projeto é cancelado. Nunca tivemos uma justificativa do porquê, mas pelo que eu vejo por aí, foi mais questões criativas do Corin Hardy com a Sony Pictures, né? Então, ele queria fazer o filme do jeito dele, o Jason Momoa estava sendo bem fiel à visão dele, acabou não acontecendo, muito perto de sair do papel. Uma pena, porque eu acho que esse daí tinha um grande potencial. Com esse cancelamento do projeto em 2018, o Edward Pressman, né, ele garante que ainda vai ter um novo filme, ele é forçado
a se juntar ao Samuel Hadida da Davis Filmes, porque quando a Relativity se desmantelou do Corvo, eles tiveram que fechar, né, mais uma parceria com produtora, a Sony seria a distribuidora na época, então alguns anos depois, foi lá em 2022, eles anunciam uma nova versão do projeto, que é o Corvo aí com o Bill Skarsgård, F.Q.A. Twigs e o Rupert Sanders dirigindo, com a Lionsgate sendo a distribuidora do projeto. E é curioso, né? Agora faz muito sentido pra mim o fato de que o orçamento desse novo Corvo é de 50 milhões de dólares, e o Rupert Sanders disse que eles não tinham dinheiro pra nada na gravação desse filme. Esses 50 milhões de dólares devem estar anexados aí a todo o desenvolvimento desde 2008 que esse projeto teve, né? Eles tiveram que pagar roteiristas, artistas conceituais, diretores que chegaram a trabalhar no projeto, né? O Corin Hard deve ter recebido uma grana, então tudo isso entra no orçamento desse novo Corvo de 2024, que claramente foi posicionado para iniciar uma nova franquia em diversos estágios desses filmes que eu comentei aqui com vocês, pessoal. Todos eles tinham interesse numa trilogia, numa série de filmes, no universo compartilhado, mas agora, né, a gente pode falar aí com a bênção de já ter visto os números de bilheteria no final de semana. Eu acho que o Corvo não vai chegar tão longe nos cinemas por um bom tempo. 4,60 milhões de dólares é um valor de estreia muito baixo para um filme com esse valor, com essa promessa, essa pretensão de fazer uma grande franquia. Então eu não sei. Eu imagino, né, como costuma acontecer com esses projetos, que talvez o Corvo acabe na televisão, no streaming, em alguma nova série de TV. Se bem que, sei lá, né, o Hellboy é flop atrás de flop, eles não param de fazer filme, vai ter um novo agora também, então... Enfim, pessoal, essas são as versões do Corvo que a gente tem conhecimento, que foram anunciadas ao público. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam dessas versões, qual delas vocês acham que teria sido um grande sucesso. Eu, pessoalmente, ainda quero ver esse Corvo aí da noiva, deve ser muito legal, tem um potencial muito forte. Ou também, né, se vocês têm uma ideia melhor, o que poderia ser feito com o Corvo, com essa ideia, ou se vocês são do time que o único Corvo de verdade, o único Corvo que vai prestar é o do Brandon Lee, de 1994. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.